Bom dia. Abram a apostila na página 43. Muito bem. Esta é uma aula de teoria que deverá ser acompanhada na apostila. Vamos falar sobre propagação de calor. Anotem no alto da página o nome desta videoaula: condução, convecção, irradiação de calor, teoria. Ok? Bem, o calor se propaga, mas ele se propaga de forma diferente dependendo do meio. Condução é a forma de calor nos meios sólidos. Então a condução ocorre apenas em sólidos. Pessoal, o que eu anotar aqui na minha página, anote aí na página da sua apostila, tá ok? Imagina o seguinte: imagina que nós temos uma barra. Então copiem esse esqueminha aí do lado na apostila de vocês. Essa barra tem um certo comprimento L. Eu vou aquecer uma das extremidades da barra, por exemplo, essa daqui, utilizando-se de uma fonte de calor. Eu vou aquecer essa extremidade da barra, ok? Então essa extremidade vai ficar com uma certa temperatura. Esta aqui é uma barra de metal. Todos sabem que, se nós pegarmos uma colher de metal e com ela mexermos alguma substância, algum líquido que esteja na chama de um fogão, depois de um certo tempo, a extremidade da colher que está em contato com a sua mão começa a ter um acréscimo de temperatura, isto é, ela começa a esquentar, não é isso? Bem, é o que está acontecendo aqui. Agora, como é que o calor chega até lá? Imaginem as moléculas que formam essa barra metálica. Ao receber calor, o que acontece com o grau de agitação delas? Aumenta. Então esta molécula bate na seguinte, transfere para ela o calor, essa aumenta a vibração dela, bate na seguinte, transfere para ela o calor. Então o calor ele vai se transmitindo nessa direção e sentido, ok? E aqui a temperatura na outra extremidade da barra. Essa temperatura, que eu vou chamar de maior, MA, como eu chamei maior, então essa aqui vai ser a menor, ME. Tá ok? O calor que estava nessa extremidade foi levado até a outra extremidade pelas moléculas? Não. Essa molécula não saiu daqui e levou o calor até lá. Ela sofreu um acréscimo no seu grau de agitação, passou a agitar-se com mais velocidade, ok? Bateu na molécula seguinte, transferiu para ela o calor, e essa para a seguinte, transferindo o calor, até que esse chegasse na outra extremidade. O calor está fluindo ao longo da barra. Então nós dizemos que existe um fluxo
de calor através da barra. Este fluxo de calor será simbolizado pela letra grega Φ. Ok? Qual é a definição de fluxo de calor? Ou fluxo de qualquer coisa? É a quantidade de qualquer coisa que passa por um certo instante, por um certo ponto. Então, fluxo de água por meio de uma torneira é a quantidade de água que passa ali na saída da torneira em um certo intervalo de tempo. Aqui eu vou ter um fluxo de calor. Então, Φ vai ser quantidade de calor dividido por um certo tempo. A unidade de fluxo é a unidade de calor, caloria, pela unidade de tempo. Por exemplo, segundo. Ok? O fluxo de calor, ele depende também da constituição física e das propriedades físicas do corpo. Ok? Então, no caso de uma barra, o fluxo de calor vai depender do material do qual é feito a barra. O material do qual é feito a barra influencia na quantidade de calor que vai circular através da barra. Imagine uma barra de ferro e uma outra barra de madeira, cabo de vassoura, por exemplo. Aquece a extremidade da barra de ferro e aquece a extremidade do cabo de vassoura. Na barra metálica, o calor vai fluir, correto? Já no cabo de vassoura, o calor não vai fluir. Ele vai sendo absorvido até que chega um certo instante em que essa extremidade da barra de madeira pega fogo. Então, o fluxo de calor vai depender da substância da qual é feita o corpo. Essa dependência é simbolizada pela letra K. Ela é chamada de condutibilidade térmica. Tudo bem? Não precise agora se preocupar em decorar isso. Lá no pé da página, ele está dizendo quem é quem. Muito bem. O fluxo de calor vai depender da diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura, maior é o fluxo de calor. Quanto menor for a diferença de temperatura, menor será o fluxo de calor. Ok? Será que depende da área da secção transversal da barra? Mas espera, o que é a área da secção transversal da barra? Vocês estão observando aqui em cima? Estão? Isso aqui representa uma área. Ok? Uma área. Quanto maior for essa área, mais calor fluirá através do corpo. Quanto menor for esta área, menor será a quantidade de calor que vai fluir através do corpo. Sim. Uma barra mais grossa, uma barra mais fina. Então, o fluxo de calor vai depender desta área. Se eu aumentar a área, passa mais calor. Se eu diminuir a área, passa menos calor. Então, o fluxo é diretamente proporcional à área transversal. Por que transversal, pessoal?
A área está aqui, ó, transversalmente à barra. A barra está aqui, a área está aqui. Correto? Transversal. Um ângulo reto, 90 graus. Muito bem. E nós vimos também que ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Dividido por... Será que depende do comprimento da barra? Quanto mais comprida a barra, maior a distância que o calor, entre aspas, vou dizer assim, vai percorrer. Se a distância é maior, a probabilidade de perder energia para o meio também é maior. Então vai depender também do comprimento da barra. Esse delta não é variação de temperatura, é uma diferença de temperatura. Então, no caso de corpos como uma barra, por exemplo, esse delta θ é temperatura maior menos temperatura menor. Ok? Vamos ver agora o fluxo de calor através de uma parede. Uma parede que separa dois ambientes. Uma parede que separa, por exemplo, um ambiente externo. Então vem aqui desse lado do esqueminha de vocês. Escreva externo. De um ambiente interno. Então aqui, interno. Por exemplo, aquela parede do seu quarto que separa o ambiente interno do quarto do ambiente externo ao quarto. Ok? Para fora da casa, por exemplo. Volta aqui no esqueminha do outro lado, no externo. Vamos chamar essa temperatura não de θ1. Vamos chamar de θe. E de externo. E essa daqui do lado de dentro, do lado interno, não vamos chamar de θ2. Vamos chamar de θi, de interno. Por quê? O fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? A quantidade de calor que vai atravessar a parede. Ok? A quantidade de calor que vai atravessar a parede. Ele tem sentido. Por que ele tem sentido? Imagina um dia onde a temperatura externa é maior do que a temperatura interna. O calor vai fluir de fora para dentro ou de dentro para fora? De fora para dentro. Porém, eu posso ter dias onde a temperatura interna é maior do que a externa. Por exemplo, no inverno. Dentro está mais quente, fora está mais frio. Então, neste caso, o fluxo de calor será de dentro para fora. Quem vai mostrar isso para nós é exatamente essa diferença de temperatura. É ela que vai me dizer se o fluxo é positivo ou negativo. E a ideia aqui é a mesma. O fluxo lá embaixo, pessoal. Aqui. O fluxo vai depender do material do qual é feita a parede, tijolo, gesso, concreto, enfim. Vai depender da área da parede. Onde é que está a área da parede? Aqui está a área da parede. Quanto maior for a área de contato do meio externo com o meio interno, maior é a quantidade de calor que vai passar através da parede. Aqui nós vamos fazer uma convenção. Esse Δθ aqui não vai ser temperatura maior menos temperatura menor. Então vem aqui e anotem. Esse Δθ vai ser temperatura externa menos temperatura interna. Tá ok? Se a temperatura externa for maior do que a interna,
o fluxo vai ser de fora para dentro. Então ele vai ser positivo, ok? Indicando que o ambiente está ganhando calor. Porém, se a temperatura interna for maior que a externa, essa conta é negativa. Então o fluxo fica negativo. O que significa isso? O ambiente estará perdendo calor para o meio externo. E o que é esse E? E é o comprimento do corpo por onde o calor vai ter que passar. Mas se é o caso de uma parede, esse comprimento aqui, olha, é a espessura da parede. Então, neste caso, nós não vamos chamar comprimento de L, como nós chamamos aqui no caso da barra. Comprimento L aqui é uma dimensão que corresponde à espessura da parede. Por isso que na equação vai aparecer aqui E. E aqui ele diz, resumidamente, o que eu expliquei para vocês. Tá ok? Vamos agora à página 47. Localizem a página 47. Localizaram? Na página 47, aparece a outra forma de propagação de calor. Convecção. Então escrevam aqui em qual meio ocorre a convecção. Convecção ocorre em fluidos. E o que são fluidos? Tudo que pode fluir, isto é, líquidos. Pessoal, tudo que pode fluir. É tudo aquilo que pode escorrer, escoar através de fendas, por exemplo. Se você segurar um pouco d'água fazendo conchinha com a sua mão, essa água vai fluir, vai escoar pelos vãos dos seus dedos. E gases. Ok? Como ocorre a transferência ou a condução de calor em fluidos, isto é, líquidos e gases? Vamos observar essa figura. Nós estamos falando de convecção natural. Grifem isso daí. Natural. Ok? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma panela com água. Está no fogo, fornecendo calor para a panela. A água que está aqui embaixo, ela aquece mais rapidamente do que a água que está aqui em cima. Tudo bem? Esta água sendo aquecida, ela aumenta de volume. Tudo bem? Então tem uma massa de água que foi aquecida e aumentou o volume. Vamos lembrar o que é densidade. Anotem aqui. Densidade é massa sobre volume. Se eu mantenho a massa constante e aumento o volume, o que acontece com a densidade? Com o valor da densidade? Diminui. Se eu mantenho a massa constante e diminuo o volume, a densidade aumenta. Ok? Lembraram o que é densidade? Muito bem. Aquecendo esta água aqui de baixo, ela é mais, então escreva aqui, mais quente. Tá certo? Mais quente. Então aqui na frente, continuo escrevendo. Menos densa. Então essa água mais quente.
menos densa. Ela vai continuar aqui embaixo. Tendência de corpos menos densos é flutuar sobre corpos mais densos. Isto é, a água que está aqui em cima, ela está menos quente. Então anotem isso. Se ela está menos quente, ela está mais densa. Ok? Então a tendência dos corpos menos densos é subir. Então menos densa sobe. Ok? Então acrescentem aqui. Chegando lá em cima, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se a água mais quente subiu, a água mais fria vai descer. Então, aqui em cima, menos quente, mais densa, desce. Então, o que aconteceu? Esta água menos densa subiu, levando com ela o calor lá para a parte de cima. Então, mais quente, menos densa sobe, levando consigo o calor. Então, na convecção, a matéria se desloca, levando o calor do ponto de temperatura maior para o ponto de temperatura menor. Então, anotem, a matéria se desloca, levando o calor do lado mais quente para o mais frio. A matéria se desloca, levando o calor do lado mais quente para o mais frio. Isto é, para o lado mais frio. Então, lá na condução, anotaram aqui? Lá na condução, o calor é transportado sem que ocorra deslocamento de matéria. Aqui na convecção, o calor é transportado justamente pelo deslocamento de matéria. Isso explica alguns fenômenos. Então vamos então à página 48. Aplicações da convecção. Os aquecedores. Geralmente eles são colocados no ambiente na parte mais baixa do ambiente. Ele está explicando aqui. Por que eles são colocados na parte mais baixa do ambiente? Ele esquenta o ar, então vem aqui no desenho, ar mais quente. Isso é importante, menos denso, sobe. Ok? Ar mais frio, mais denso, desce. Então isso cria um fluxo de calor que vai manter o ambiente aquecido. Anotaram aqui? Muito bem.
Vamos falar agora sobre refrigeradores. Refrigeradores que utilizam a convecção natural. Então, refrigeradores por convecção natural. Isso é uma convecção natural. O que aconteceu lá na panela é uma convecção natural. Então, como é que funciona um refrigerador por convecção natural? É aquele refrigerador onde, um desenho aqui do lado, o congelador é colocado na parte de cima. Lembra do congelador? Anotaram? Por que o congelador é colocado na parte de cima no refrigerador por convecção natural? Quem vai refrigerar os alimentos colocados aqui no interior da geladeira? O ar que está aqui dentro. Então esse ar mais frio desce. E quando ele desce, ele está em contato com os alimentos que estão aqui dentro. Então, por contato, esse ar frio vai retirando o calor dos alimentos. Então, esse ar que estava mais frio, ao receber calor dos alimentos, ele vai esquentando. Tá ok? Então, deixa aqui embaixo, esse ar está mais quente. Mais quente. E sobe. Lá em cima ele é refrigerado novamente e desce. Então nós mantemos aqui um fluxo de ar frio para o ar quente. Só que esse calor que foi retirado dos alimentos precisa ser retirado de dentro da geladeira. Isso não é de forma natural. Tem um aparelho na geladeira chamado compressor. O pessoal chama de motorzinho. Esse ar mais quente passa primeiro pelo compressor. Ali, o calor é jogado para fora. Por isso que atrás da geladeira tem aqueles caninhos pretos, uma tela preta. Aquilo lá é para facilitar, agilizar a retirada do calor de dentro da geladeira. Por isso também que no refrigerador por convecção natural, as prateleiras não podem ser inteiriças, precisam ser vazadas, gradeadas, para que o ar passe livremente através delas e retire o calor dos alimentos. Então, nesse tipo de geladeira, não pode, por exemplo, para deixar a geladeira um pouquinho mais bonitinha, colocar toalhinhas de plástico nas prateleiras. Isso vai dificultar a passagem do ar mais frio e do ar mais quente. Geladeiras mais modernas elas não se utilizam da convecção natural. Então observe essa figura. As prateleiras delas são inteiriças, são de vidro. Então como é que o ar circula aqui? Não é uma convecção natural. Ok? Não é. É uma convecção forçada. Existe lá um outro aparelho, além do compressor, que vai forçar o ar frio a descer e o ar quente a subir. Por onde entra esse ar frio? Se você olhar dentro da geladeira, lá na parede do fundo, tem furinhos. Na parede, ou até mesmo aqui nas laterais. Por esses furinhos é que o ar frio entra e retira o calor. Por isso que aqui não tem problema de ter uma prateleira inteiriça. Aqui o ar ele é forçado a se movimentar aqui de forma conveniente
para retirar o calor de dentro da geladeira. Pessoal, volte lá no início da página onde nós falamos de condução, lá na página 43. E lá no nome da aula, era simplesmente teoria. Escrevam assim, teoria 1. Porque eu vou ter que fazer mais uma videoaula para encerrar esse assunto de condução e convecção de calor, tá ok? E porque também falta falar de mais uma forma de propagação do calor, que é irradiação. Então, até a próxima videoaula.